Como o Brasil virou o jogo contra o Japão. Nesse vídeo vocês vão ver a mudança de Carlo Ancelotti para fazer a seleção brasileira ter um ótimo segundo tempo. As dificuldades que o Brasil teve no primeiro tempo vieram por qual motivo? Vamos trazer aqui todas as estratégias, dinâmicas e, claro, a principal mudança que fez o Brasil virar o jogo contra o Japão e se classificar para as oitavas da Copa do Mundo. Mas, antes de começar esse vídeo, quero pedir para você que está aqui, deixa o like, se inscreva no canal se você ainda não é inscrito, ativa aí o sininho de notificações e vem aqui com a gente, que a gente está fazendo uma cobertura sensacional da Copa do Mundo, de seleções, dos clubes também, quando a Copa do Mundo acabar, tudo aqui para vocês nesse mais novo canal, rumo a 2.000 inscritos. Se inscreva no canal e ajude demais, tá? Bom, vamos aqui trazer que o Japão, galera, começou uma estratégia que a gente já esperava e a gente trouxe no pré-jogo de enfrentar um adversário que marcaria com uma linha de 5. O Japão marcou ali no 5-4-1 ou no 5-3-2 em variação em alguns momentos, mas marcou na maioria das oportunidades em bloco médio baixo. Quando saiu a escalação do Japão, todo mundo pensou que poderia ser uma escalação ofensiva, mas em campo isso não se concretizou. O Japão jogou no erro do Brasil em bloco baixo para tentar ali tirar os espaços do Brasil. Isso fez com que o Brasil utilizasse ainda mais uma variação que o Brasil gosta de utilizar. Para quem não sabe, o Brasil joga um 4-4-2 com losango, podendo ali ter o 3-3-4, e a última variação do Brasil, quando está ainda mais avançado no campo, é partir para o 3-1-6. E foi o que o Brasil praticamente buscou adotar durante todo o primeiro tempo e grande parte do segundo tempo também, por um motivo simples. Como tinha uma linha de 5 do Japão, o Brasil tentava colocar 6 jogadores para gerar superioridade numérica, baixava o Casemiro entre os zagueiros para liberar um pouco mais do Danilo, ou o Danilo recuava entre os zagueiros e o Casemiro ficava avançado, para que o Guimarães tivesse um pouco mais de liberdade também. Foi as principais dinâmicas que o Brasil buscou fazer, e essa estratégia era tentar alargar mais o campo para ceder espaço para gerar infiltrações. Só que o Japão fez uma marcação muito sólida no primeiro tempo, e a gente viu isso. O Brasil teve a oportunidade com o Matheus Cunha, mas fora isso o Brasil não conseguiu agredir tanto assim a meta do goleiro Suzuki. Observe que o Japão, nessa imagem aqui, busca ali gerar justamente essa pressão na zona da bola. Existem aqui 6 jogadores do Brasil, no lado esquerdo do Brasil, no lado direito do Japão, e 8 de 10 jogadores do Japão na zona da bola para gerar superioridade numérica, para gerar uma pressão intensa e para congestionar o setor e impedir que o Brasil avance. E acabou dando certo em vários momentos. A gente viu o Gabriel Magalhães e o Marquinhos tocando muito da bola de um lado para o outro, sem conseguir ali infiltrar nessa defesa do Japão. Quando, enfim, o Brasil entrava na área adversária, a gente podia observar que acontecia momentos como esse aqui, onde o Japão tem 9 de 10 jogadores de linha dentro da área para defender a baliza, porque o Brasil estava tentando chegar por dentro com infiltrações, com tabelas, né, com jogadas ali associativas, e o Japão, quando via que o Brasil fazia isso, o que é que o Japão colocava como alternativa? Fechava todo mundo da área. Teve até um lance que tinha 10 jogadores do Japão, todos os jogadores, incluindo o goleiro, dentro da área para poder defender chutes, cruzamentos, bloquear ações ofensivas do Brasil, e isso gerou muita dificuldade. E aí, qual era a estratégia do Brasil? Tentar tirar um pouco essa seleção japonesa de trás, baixar um pouco mais alguns volantes para participar da saída de bola, para tentar essa bola longa para o Vini Júnior, como a gente está observando aqui na imagem. Além disso, a gente também tentou explorar um pouco entre linhas, principalmente com o Bruno Guimarães, que a gente vai falar sobre ele daqui a pouquinho, uma peça-chave para essa mudança que o Brasil vem fazendo nos últimos jogos, sendo sempre esse jogador muito ativo no meio de campo, entre linhas, invadindo a área para dar assistência, para fazer finalizações também, e tentando ali também o Matheus Cunha entre os zagueiros para ver se eles conseguiam gerar um ataque. Aqui foi inclusive o lance que o Matheus Cunha chuta e o Suzuki acaba de defender, mas fora isso o Brasil teve um pouco de dificuldade. Não só teve pouco de dificuldade, como o gol do Japão no primeiro tempo veio de um erro no momento com bola do Brasil. O Brasil erra um passe com o Marquinhos, a bola volta para o Japão, a gente recupera com o Paquetá no meio, que toca no Casemiro, que toca no Danilo, e aí a gente tem um cenário de contra-ataque, como vocês estão vendo aí na imagem. Só que em vez do Danilo puxar essa bola e fazer um passe em profundidade para o Ryan depois, ele tenta atravessar uma bola no meio com também jogadores do Japão recompondo no meio de campo. E isso acabou gerando um erro que ocasionou no gol. Mas se vocês observarem, se Danilo, em vez de tentar fazer o passe, ele conduz para frente, o Ryan teria tempo para poder atacar as costas da defesa,
Danilo poderia fazer um passe que tiraria o Brasil de trás, colocaria o Ryan no último terço, poderia conquistar uma falta, um escanteio, quem sabe até entrar ali na área no mano a mano com o zagueiro que estava vindo na cobertura. E depois do erro, o jogador intercepta, leva no meio, Casemiro não tem força e intensidade de reação para poder recuperar as costas, o jogador chega e marca ali o primeiro gol. Brasil, na fase defensiva agora, marcou em bloco alto, principalmente em saída de tiro de meta, né, da seleção japonesa, com marcações individuais neste momento. Quando o Brasil marca com as linhas lá em cima, pressionando a saída de bola, eles fazem o mano a mano. Cada um pega o seu, encaixa na marcação e ingessa ali o Japão, que tentava fazer essa bola longa direta para o ataque. Outra ferramenta de pressão que o Brasil utilizou também foi a pressão pós-perda. E grave isso, que daqui a pouco a gente vai falar novamente sobre a pressão pós-perda do Brasil aqui. Foi um dos lances que o Brasil recupera a bola bem no início da partida através desta pressão, tá? Mas quando o Brasil marcava num bloco mais baixo, quando recuava um pouco mais as linhas, o Brasil marcava no 4-4-2 agora com a referência de zona, Paquetá na esquerda, Vini e Cunha na frente, tentando ali compactar as linhas para elas ficarem ajustadas e não ceder tanto espaço para o Japão, que utilizava muita amplitude, muitos jogadores abertos no campo para tentar alargar ainda mais a seleção brasileira. Porém, a gente vai para o segundo tempo, e o segundo tempo o Brasil utilizou uma estratégia que eu trouxe aqui na nossa avaliação pré-jogo e que funcionou. Olha essa imagem aqui contra a Holanda rapidamente. Como o Japão tinha dificuldade de defender a área. Aqui foi o gol de Van Dijk contra a Holanda. E o Brasil voltou para o segundo tempo e a principal mudança de Ancelotti não foi a entrada do Endrick. Foi a ideia de avançar mais os zagueiros, subir mais o time e explorar mais infiltrações na área para aproveitamento de cruzamentos. Observe aqui, Danilo, com 51 minutos, né, do segundo tempo, 6 do segundo tempo, faz o cruzamento mais avançado, não mais tão recuado, próximo à área, bola para Bruno Guimarães, Matheus Cunha, Vini Júnior, que o Brasil pela área com 4 jogadores infiltrando para cabecear. Aqui foi a chance do Guimarães de cabeça que o goleiro fez, uma baita defesa. Essa outra jogada, a mesma coisa, Ryan pega aberto na direita, puxa para dentro, faz o cruzamento na segunda trave, Brasil com 4 jogadores, Douglas, Casemiro, Matheus Cunha e Endrick. Douglas escora, Casemiro cabeceia, bate no rosto de 2 jogadores, bate na linha ali e o Brasil quase marca o gol. Até que, aos 55, essa estratégia deu certo. Gabriel Magalhães, que saiu muito mais para o jogo, gerou mais cruzamentos, tem mais de 145 ações com bola, cruza novamente o Brasil agora com 5 jogadores dentro da área, metade de linha dentro da área e os volantes pisando muito mais na área. Guimarães quase faz o gol assim, Casemiro já tinha quase feito o gol assim, e agora o nosso zagueiro colocou a bola na cabeça do Casemiro para poder marcar o gol. E observe que no minuto 73, o nosso zagueiro Magalhães fez a mesma jogada. Aqui foi uma bola para o Ryan, do outro lado, assim como foi para o Casemiro, aquele cabeceio é bloqueado e a bola sai na linha de fundo. Após o gol, o Japão tentou também subir um pouco mais as suas linhas de marcação, no bloco um pouco mais alto, mas quando chegou próximo do fim da partida, eles já retornaram à postura de marcar mais lá atrás. E aí vem uma grande mudança de Ancelotti, que foi a entrada do Gabriel Martinelli. E ele coloca o Martinelli meio que emulando um pouco do que o Paquetá fazia. Isso fez com que o Vini jogasse mais aberto no lado esquerdo, não mais por dentro. E o Martinelli jogou como se fosse um volante flutuando entre linhas, com liberdade para infiltrar a área sem estar marcado. E foi assim que a gente marca o gol. Observe que o gol vem de uma pressão pós-perda do Brasil. De novo, mais um gol do Brasil na Copa do Mundo através da pressão pós-perda. Eu sempre trago aqui o maior legado de Ancelotti até agora, frente à seleção brasileira, é pressão alta ou pressão pós-perda e ataque rápido ao espaço. E aqui o Ryan recupera, força o erro do jogador japonês. A bola vem para o Guimarães, que faz uma jogada excepcional, finge que vai finalizar, toca para o Martinelli, o jogador japonês se esperaram para um chute, acabou que o Martinelli recebeu para fazer o gol, tá bom? Vamos aqui trazer também para vocês um pouco das estatísticas desse jogo. No primeiro tempo, o Brasil teve 68% de posse de bola a 32% e 8 chutes. No segundo tempo, o Brasil aumentou um pouquinho só a posse de bola, mas manteve ali um massacre em volume de jogo, 70-30, e chutou 11 vezes, enquanto o Japão apenas 1. Então, o Brasil teve no jogo inteiro 19 chutes, sendo que 11 foram no segundo tempo, enquanto o Japão teve 5 e apenas 1 foi no segundo tempo. Mostra ali também essa evolução do Brasil, que atacou, marcando e impediu várias transições e contra-ataques da seleção japonesa. E aí, o grande ponto da virada da seleção brasileira que eu trazer aqui para vocês é uma estatística que eu vou trazer aqui que vai fazer vocês refletirem. Contra o Japão, o Brasil cruzou mais bolas do que cruzou nos 3 primeiros jogos de fase de grupos somados, tá? O Brasil teve contra o Marrocos 16 cruzamentos,
contra o Haiti, 9 cruzamentos, e contra a Escócia, 12 cruzamentos. Somando tudo, 37 cruzamentos o Brasil teve nos 3 primeiros jogos. Contra o Japão, o Brasil teve 39 cruzamentos para a área. Justamente aquela ação que é mais condenada, que é mais demonizada sobre, né, o futebol, de que ter uma estratégia só de cruzamento para não dar certo, não é bem assim. Só acha que não dá certo quando realmente não saem os gols. Quando o Brasil tem um jogo como esse, que consegue produzir várias chances através de cruzamentos, inclusive marca o gol de empate através de um cruzamento, ninguém liga, né? Mas foi através desses cruzamentos, de mudar a estratégia para cruzamento, que o Brasil venceu, né, a equipe do Japão. E aqui eu quero falar também sobre o Bruno Guimarães. Para mim, o melhor volante da Copa do Mundo se chama Bruno Guimarães. A gente tem outros jogadores que estão muito bem também na Copa do Mundo. Tinha o Nimete da Alemanha que estava bem. Tem o próprio Tchouaméni da França também que está bem. Enfim, temos vários outros jogadores que estão fazendo aí uma Copa do Mundo fantástica, tá? Mas para mim, Bruno Guimarães tem 4 jogos, 4 assistências e é um pilar. Não pode sair 2 jogadores desse time. Um deles é o Bruno Guimarães, que para mim é o segundo melhor jogador do Brasil nesta Copa do Mundo, atrás apenas do Vini Júnior. Uma evolução muito grande, e com essa nova formação de Ancelotti, com ele tendo mais liberdade para jogar entre linhas, para infiltrar na área, para poder gerar situações de gol, isso faz com que ele seja ali um jogador realmente muito importante. Para mim, respeito a opinião de todos, é o melhor volante até aqui desta Copa do Mundo. Eu quero falar também dessa partida do Gabriel Magalhães, tá? Gabriel Magalhães fez para mim o melhor jogo dele na Copa do Mundo até aqui. Jogo muito seguro, muito intenso, no segundo tempo muito mais participativo com bola, dando assistência, passe decisivo, ajudando a tirar o time de trás e empurrar o Japão, né, para trás, mas a saída dele para o jogo fazia com que o Japão, né, tivesse que sair ali pelos lados e não povoava-se tão bem a área, porque é uma vulnerabilidade do Japão que a gente trouxe no pré-jogo. Então, o Gabriel Magalhães, para mim, fez o melhor jogo dele na Copa do Mundo, e agora tomara que ele mantenha esse nível, que ele vai enfrentar o Haaland novamente. E agora falar sobre o Danilo Casemiro, né? Primeiro tempo ruim dos dois, acredito que grande parte do público tiraria os dois no intervalo, mas no segundo tempo ambos cresceram de produção. Casemiro sai de um eventual pior em campo para o jogador que decidiu a partida para o Brasil através do empate. Teve outras boas ações no segundo tempo, mas realmente o primeiro tempo muito abaixo e acabou se recuperando. O mesmo serve para Danilo, que não teve assim tantas jogadas com foco, né, de protagonismo no segundo tempo, mas que foi um segundo tempo bem melhor do que ele foi na primeira etapa. Mas eu espero que contra a Noruega eles não entreguem nenhum tempo assim, porque se jogar o primeiro tempo abaixo contra a Noruega vai ser realmente difícil de mudar. E aí, vamos falar sobre a substituição que trouxe a vitória, que foi a entrada do Martinelli. Ninguém colocaria o Martinelli no jogo, é uma aposta ali de Ancelotti, não vem de uma boa temporada no Arsenal, foi uma das primeiras, né, depois do Endrick, a substituição de ataque foi o Martinelli. Não foi o Thiago, não foi o Neymar, não foi nenhum outro jogador da fase ofensiva, o Luiz Henrique, foi o Martinelli nessa função que ele entrou, como uma espécie de terceiro homem do meio de campo, barra atacante de elemento de surpresa. Ele foi fundamental para a vitória, não só pelo gol, mas pelas movimentações que ele gerou. Muitas vezes ele e o Vini junto confundia muito a marcação, e isso acabou funcionando demais. Falando no ataque, agora algo que não foi tão bom assim, o Endrick. Endrick entrou no segundo tempo, foi a primeira opção do Ancelotti no intervalo do jogo, e acabou não fazendo um bom segundo tempo, ao meu ver. Reteve muito pouca bola, teve 14 ações com bola, perdeu metade dessas ações com bola, também tem metade de aproveitamento no passe, ganhou um pivô ali que girou uma bola de contra-ataque, mas ainda muito aquém, foi muito desarmado. Não gostei da movimentação do Endrick, que talvez tenha mostrado o porquê que Ancelotti prefere Matheus Cunha e ainda dá poucos minutos para o Endrick. E você que gosta dessas análises aqui para o jogo, de saber mais das seleções, vai sair daqui a pouco a análise pré-jogo de Brasil e Noruega. Como joga a Noruega? Haaland é uma ameaça, sim, mas existem outras ações que devem ficar muito atento nesse jogo. Qual é a principal dinâmica de jogo da Noruega? O que é que a gente tem que ter como ali virtude? As vulnerabilidades da seleção norueguesa também. A gente vai trazer aqui no canal, porque, na minha opinião, Noruega é o maior desafio do Brasil nesta Copa do Mundo, e vai ser um jogo muito difícil que vai rodear o que o Brasil quer como pretensão nesta Copa do Mundo. Quero agradecer a todo mundo que está chegando aqui mais uma vez. Muito obrigado pela sua audiência. Gostou do vídeo? Comenta aqui. Você que chegou até o final, comenta aí. O Brasil passará na Noruega. Só para eu saber quem fica até o final dos vídeos, eu vou comentar todo mundo que falar isso aqui, que chegou até o fim. O Brasil passará da Noruega. Obrigado pela audiência de vocês. Tamo junto. Até os próximos vídeos, lives aqui no canal do Paulo Analista, rumo a 2.000 inscritos. Valeu, galera. Abraço e até os próximos vídeos.